Seja bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna, estaremos aqui todas as semanas para tomar um chá com vocês. Então, para tudo que você está fazendo aí, coloca a água para ferver, para você fazer o seu chá, seu café, porque nós queremos que todas as semanas você sente conosco à mesa, para nós compartilharmos histórias, testemunhos, para nós aprendermos mais da palavra de Deus juntas e que este momento possa ser um momento tanto de crescimento para nós quanto para você que está assistindo a gente aí. Isso mesmo, e a gente também tem um perfil do Design Divino lá no Instagram, pega o seu celular e segue lá, Design Divino IPP, tudo junto. Estamos esperando você seguir. Brincadeira. Mas segue a gente lá que vocês vão ter mais informações sobre o podcast, sobre os trabalhos que a gente tem feito aqui, né, do discipulado, né, Bru? Isso mesmo, e hoje nós estamos aqui, diante de uma mesa posta intencionalmente, com o nosso primeiro convidado homem, aqui nesse projeto, com muita alegria que nós iniciamos então esse projeto aqui na IPPTV, que é o podcast Mulher de Verdade. E ele é casado com a Daniela há quase 17 anos. Eles moram atualmente nos Estados Unidos e ele cursa um mestrado de teologia. Nós estamos aqui então com o pastor Léo Campanha. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite, é sempre um privilégio poder falar da palavra de Deus, né, independente do ambiente, independente de qual seja o tema. Se a gente está abordando a palavra de Deus, é algo que eu tenho um prazer muito grande de fazer. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos muito agradecidas, né? Visitas internacionais. Deus tem trazido gente aqui para falar com a gente, ó, que é muito bênção. E aqui a gente tem uma tradição, pastor. Quando a gente começa o podcast, a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados e com você não seria diferente. A gente gostaria que você dissesse para nós, quem é Jesus para você? Jesus, para mim, ele é meu Senhor e meu Salvador. É aquele que salvou um adolescente improvável e me fez ser quem eu sou e aquilo que eu faço, né? Então, no fim das contas, como diria o cântico, ele é tudo para mim, né? Muitas vezes eu posso me esquecer, eu falho ao longo do caminho, mas é a razão do meu viver, né? E aí, antes da gente começar, né, muito boa a resposta dele. A gente estava conversando, porque quando a gente pensou em chamar você, pastor, a gente comentou com algumas mulheres, mas vocês vão trazer um homem num podcast de De mulher. mulheres? Não faz sentido. E eu achei muito legal que antes de começar a gente estava falando sobre isso, e você estava comentando um pouquinho dessa questão do lugar de fala. Então eu queria que você contasse para as mulheres o que você contou para a gente sobre essa questão do lugar de fala. Tá, eu entendo que o lugar de fala é mais uma falácia que vem para gerar divisão entre homens e mulheres, né? O que a gente precisa entender que nós que somos cristãos e que temos acesso à revelação especial de Deus, a maneira como Deus escolheu se revelar a nós, né, e deixar registrado nas Escrituras, nós que temos acesso não apenas à Bíblia, mas o Espírito que habita em nós e que nos dá entendimento acerca da Bíblia, a gente não precisa de lugar de fala porque a gente tem do nosso lado a verdade absoluta, a verdade que as pessoas não querem acreditar e que muitos negam, né, que ela exista. Nós temos acesso a ela. Então, se nós estamos simplesmente trazendo à luz, né, compartilhando e ajudando a esclarecer, a dar um entendimento daquilo que Deus revelou, eu não preciso ter passado por nada, porque eu tenho acesso à fonte daquele que é o Criador de quem nós somos, né? Então, o lugar de fala é só mais uma tentativa de gerar problema entre homens e mulheres, e nós que temos acesso à verdade podemos responder a qualquer pergunta que a sociedade venha levantar para nós. E isso, inclusive, é o que está em 1 Pedro 3,15, né? Nós somos obrigados a dar razão da nossa esperança, né? Então a gente tem que estar pronto a responder aquilo que perguntam para nós. Então, por isso que a gente chamou ele, porque eu tinha certeza que o Léo ia ajudar a gente a pensar sobre o assunto de hoje e trazer mais esclarecimentos, né? Então, já que você falou do que o mundo tem colocado de questões, a gente, quando foi começar o projeto do podcast Mulher de Verdade, pensando no nome, a gente não queria começar sem definir o que é ser mulher. E a gente foi pesquisar, né, Bruno? Na internet, assistir alguns vídeos, documentários, e eu fiquei muito chocada.
Porque as pessoas hoje em dia não sabem mais o que é mulher. Então tem vídeos de pessoas em protestos, em manifestos, e eles perguntam: "O que que essa mulher é?" As mulheres olham uma para outra, os homens: "Ai, não sei". Ai, tem gente que pergunta: "Mas você acredita que mulher existe?" "Não sei, mas você é mulher?" "Sou". "Como que você sabe?" Então é uma confusão muito grande hoje. Então a gente queria começar já discutindo isso, né, o que que é ser mulher, o que que a Bíblia fala a respeito disso. Se a gente pesquisa, né, no Google, por exemplo, ele traz assim, muitas vezes que hoje mulher é o que você quer ser. Você pode escolher o que é ser mulher, o quanto está distorcido. E tem até discussões hoje, que aí pode ser uma pauta para outro dia, de que Deus pode ser uma mulher. Então, com essas pesquisas, hoje tem muita informação na internet e acabam confundindo as mulheres. Eu creio que muitas vezes até de maneira sutil. Algo que você começa concordando, começa Uhum. discordando, e aí, enfim, nós precisamos realmente da palavra de Deus para que, à luz das escrituras, a gente entenda o que é ser mulher de verdade. Eu acho que uma coisa interessante, né, até toda essa discussão do que é uma mulher, eu creio que ela começou a bombar, assim, nos Estados Unidos por conta de um documentário que foi lançado, que o nome do documentário em inglês é O que é uma Mulher. E o documentarista ali, o analista, ele se propõe não a responder a pergunta, mas a fazer a pergunta. E aí ele vai trabalhar, enfim, com pessoas de todos os espectros que vocês conseguirem imaginar. E aí daí vem essa questão, né, de que aqueles que se dizem defender as mulheres são aqueles que não conseguem definir o que ela é. Se eu não consigo definir o que é uma, eu não sei como que eles conseguem defender. Mas aí é um outro problema Uhum. para uma outra hora, né? Ah, eu creio que para primeiro responder o que é uma mulher, eu quero fazer aqui alguns pontos aqui de pressupostos, né? Que é o seguinte: existem fatos, existe a verdade absoluta, e por conta da verdade absoluta, que é Deus, existem fatos que são verdadeiros e incontestáveis. E por que eu quero falar isso? Porque quando nós temos um fato, pouco importa o que eu acredito, aquele fato continua existindo, né? Eu falei aqui antes brincando, quando eu subo na balança, aparece meu peso lá que está horrível. Não adianta eu falar que eu não peso aquilo, porque eu peso aquilo. É uma realidade matemática, Uhum. né? É uma realidade ali da gravidade e tudo mais. Não adianta eu falar que eu não acredito na lei da gravidade e falar assim, então eu vou pular do prédio porque eu não acredito nela, e não vai funcionar. Vai, você vai cair, provavelmente vai morrer. Então, estabelecendo esse fato de que existem verdades que pouco importa se você crê ou não crê, né? A questão é que elas existem. E uma das coisas que eu quero trazer com isso é: existe um Deus que é um Deus triuno, existe um Deus que é um Deus triuno, e ele é o Deus criador de todas as coisas. E ele não apenas criou todas as coisas, mas ele criou e ele sustenta todas as coisas. Ele é um Deus que criou, sustenta todas as coisas, ele já escreveu a história, ele está conduzindo a história, e ele está levando essa história para o ápice da segunda vinda de Cristo, e então a entrada daqueles que creem para a eternidade. Mas porque existe esse Deus que criou, é Ele quem sabe, porque foi Ele quem definiu como as coisas têm que funcionar. E então, ainda se as pessoas creem ou não creem no Deus verdadeiro, as regras que Ele estabeleceu continuam valendo. E aí, por conta disso, né, estabelecendo isso, esse Deus, ele não apenas criou todas as coisas, ele não apenas sustenta todas as coisas, ele resolveu, porque ele não precisava, ele resolveu entrar num relacionamento com o ser humano. É ele quem vem ao nosso encontro. E isso, inclusive, antes da queda. Então, é Deus quem se revela a nós, né? Tem um termo bonito aí, só que não comunica muito, né? Deus condescende até nós, ele então se manifesta de uma maneira que nós possamos compreender. E ele não apenas resolveu ter um relacionamento, quando ele falou assim, esse, esse povo, depois da queda, né, é complicado. Mas ele deixou tudo registrado. Então, as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, ela é o registro de todas as coisas. Isso é importante.
de todas as coisas que Deus resolveu que nós tivéssemos acesso a respeito dele e da realidade que existe. A partir dela, a gente tem princípios que a gente vai interpretar e pensar e viver a realidade, mas é nela que a gente encontra tudo isso, né? Aí a confissão de fé, eu acho que ela põe de uma maneira muito bonita, né? A confissão de fé de Westminster, é que nós temos todo o conhecimento necessário para uma vida feliz e para a salvação através das Escrituras, né? Então, a primeira coisa é isso. E essa Bíblia, então, por ela ser a revelação de Deus, ela é inerrante, porque Deus ele é infalível. Ela é inspirada, porque foi Deus quem inspirou os seus autores, respeitando as suas características, os seus talentos que foram dados por Deus através do Espírito Santo. E aí, porque ela é inspirada, ela é inerrante, e ela é o próprio Deus revelando, ela é autoritativa. Isso significa que ela tem autoridade para mandar e desmandar. O que ela fala é, e o que ela fala que não pode, não é. Simples assim, né? E as pessoas têm problema com isso hoje. E o problema é todo delas. Porque as escrituras, elas permanecem inalteradas, elas permanecem autoritativas, né? E aí, por conta disso, é através dela que nós devemos enxergar a realidade. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que muitas vezes a gente vai ser tentado a achar que nós sabemos melhor o que deve ser feito, porque nós vivemos num tempo diferente e que a Bíblia é um livro, então, que foi escrito há muitos anos, e por conta disso, ela não vai estar suficientemente adaptada para a nossa realidade. E aí, para a pessoa que pensa, é isso que a gente tem que colocar. Se ela é revelação do próprio Deus, e se ela é inerrante, mas você está me falando que ela não atende à realidade, então você está me dizendo que Deus precisa mudar para que ele se encaixe na realidade que nós vivemos. Mas na verdade não. Na verdade foi ele quem criou a realidade, foi ele quem escreveu a história, e é ele que está conduzindo essa história conforme ele escreveu. Então ela nunca será desatualizada e nunca existirá uma versão mais atual das Escrituras. As Escrituras são sempre atuais e elas são sempre autoritativas. Então, por conta disso, muitas vezes, aí já falando mais de um jeito mais tranquilo, pouco importa o que você pensa ou o que eu penso, o que importa é o que Deus mandou a gente fazer. E eu falo isso porque muitas vezes a gente deposita, e eu fui uma pessoa muito assim, a gente deposita muita confiança na nossa razão, na nossa lógica, no nosso pensamento, né? Mas existe uma realidade de que o pecado afetou inclusive a nossa razão. E eu vou falar uma coisa que minha esposa não gosta muito que eu fale, e a gente vê claramente que algumas pessoas foram muito mais afetadas do que outras na área da razão, né? Aí ela não gosta, já entendeu porque ela não gosta. Mas o ponto todo é que, então a gente, em última instância, nunca vai ser a nossa razão ou as evidências da realidade que vão definir o que nós devemos crer, mas aquilo que Deus revelou. E aí por quê? Porque em vários momentos vai parecer ilógico o que está dentro das Escrituras. Então, por exemplo, eu gosto de usar o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ele é contra-intuitivo. Muito. Né? Por isso que você rende livros e livros, sermões e sermões, e você não esgota. Né? Um Deus infinito que se revelou e seres finitos abraçando e sugando daquele texto. Mas ele é contra-intuitivo. Né? Aquela outra passagem, responde o mal com o bem. Qual que é a lógica disso para nós? Não tem. Mas para Deus faz sentido. E se para Deus faz sentido, isso é lógico. Né? Então, a palavra dura você responde com a mansa, você põe lá o carvão em cima da cabeça do cara, lá, as brasas vivas na cabeça da pessoa. Né? É difícil. Mas o que é isso? Isso é contra-intuitivo, para nós parece lógico. Mas para Deus faz todo sentido. Para Deus é lógico. Né? E para Deus é nisso que nesse processo ele age, cumprindo as promessas e aquilo que ele estabeleceu, né? Então, primeira coisa que a gente tem e aqui é só o primeiro ponto da resposta, mas se a gente estabelecer, isso é importante, porque se a gente estabelecer bem que são as escrituras que definem a realidade, a gente resolve muito problema.
a gente resolve muito problema, né? Eu acho que se a gente trabalhasse mais a ideia das escrituras e da sua importância, da sua autoridade, eu creio que muito problema seria resolvido, né? E eu creio que humildade é muito importante nesse processo, porque a gente precisa entender que existe um Deus criador e existem pessoas, nós que somos criaturas. Então existe essa distinção, essa diferença entre aquele que cria e aquele que é criado. Aquele que cria define as regras, aquele que ele é criado, ele tem que seguir as regras, né? E nessa distinção ainda, né, Deus e homem, você tem um Deus, para pegar só um ponto, né, você tem um Deus infinito se comunicando com seres finitos que foram afetados. E se já não bastasse a nossa finitude, nós somos afetados pelo pecado. Uhum. Então a gente é limitado de duas formas, né? Então, e é nesse processo que as escrituras entram, por exemplo, para nos ajudar com as nossas limitações, né? E então, assim, o que é ser mulher, né? Ou como se aprende a ser mulher? Eu acho que são perguntas que talvez há 20, 30 anos Ninguém fazia. não seria um problema. Uhum. Por isso que as pessoas não faziam a pergunta, né? Se você perguntar para sua mãe, para sua avó, se você tiver bisavó, isso não é um problema real, né? Por quê? Porque era óbvio, né? Mas a gente vive o tempo que o Chesterton previu, né? Que a gente está precisando explicar que a grama é verde, né? E então, assim, o ser uma mulher, o que é ser mulher e uma mulher bíblica, é algo que você aprende biblicamente, através das escrituras, e você aprende na comunhão dos santos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que aprender a ser mulher é algo que não pode ser feito de maneira individual. Então a gente tem as escrituras que vão definir o que é ser uma mulher, e aí, mas onde eu encontro isso? Né? Basicamente, para Gênesis 1 e 2, você vai ver uma distinção clara de quem é homem e mulher, de papéis e responsabilidades. A gente pode conversar mais sobre isso. Você vai ter, por exemplo, primeira carta de Pedro, a maneira como a mulher deve se portar, a maneira como ela deve se vestir, onde está a verdadeira beleza da mulher. E você vai aprender na comunhão dos santos, e aqui eu quero ler esse texto, porque eu entendo que é algo que a igreja perdeu ao longo do tempo, que é essa interação entre as gerações, né? Então, Paulo, escrevendo a Tito, fala no capítulo 2, né, eu vou ler aqui os versos de 3 a 5, da seguinte maneira: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem, a fim de, aí, né, análise gramatical, aquele negócio, né, aqui é a razão, né, qual que é a finalidade, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, você tem esse aspecto da comunhão dos santos, da comunidade, da igreja como uma comunidade viva, orgânica, né, que se relaciona daquelas que são mais experientes ensinarem as que são menos experientes. E, gente, é normal, né? Tem um casal que faz uns vídeos engraçados na internet lá, ele fala assim, é normal? É normal. Isso é normal. Né? Por quê? Porque ninguém nasce sabendo tudo. E nesse processo, não ache que vai ser unidirecional. Sim. As mais velhas também, de alguma forma, serão abençoadas e aprenderão. Por quê? Porque é assim que a graça de Deus se manifesta no corpo. Sempre uma via de duas mãos. Nunca é unidirecional. Né? Isso é uma das belezas da multiforme graça de Deus. Então, eu creio que as mulheres precisam, então, aprender a partir das Escrituras, que ele é a fonte de conhecimento, a fonte da verdade absoluta. E elas precisam aprender
com umas com as outras. E o que eu acho legal aqui, pensando nisso agora, né? Paulo fala assim, não caluniadoras. Então, o que é a conexão que eu fiz agora? Muitas vezes é tentador quando você se reúne para conversar com uma outra pessoa do mesmo sexo. Homem não faz muito isso, mas tudo bem, porque o homem não conversa de maneira geral coisas profundas nas suas relações, de maneira geral. Uhum. Mas é comum nas mulheres, quando elas vão falar do casamento, elas começarem a fazer o quê? A falar bem do marido? Difícil, hein? Dificilmente. E aí, assim, pode ter motivos N razões para fazer isso. Mas o ponto é, a ideia dessa relação não é caluniar. É como a gente pode tentar andar no trilho. Né? Porque casamento ele é difícil. Né? Eu tenho um pé muito atrás, para não dizer que eu duvido completamente, daqueles que dizem meu casamento é muito fácil, eu não tenho brigas, eu não isso, eu não aquilo. Né? Mas enfim, é outro programa isso aí. Isso é lá com o Vinícius, né? O Bem Casados. É. Mas é só aí, é só essa ideia de aprendermos em comunidade e aprendermos das escrituras, né? E lembrando que se vem nas escrituras, não importa a idade, não importa o sexo de quem está falando. Se é a verdade, está definido, né? É Deus quem está ali falando sobre isso, né? E aproveitando que você citou aí Gênesis 1 e 2, atualmente existe uma discussão muito forte sobre essa questão de ideologia do gênero, né? De gênero. E que a gente nasce, sim, com um sexo biológico, mas que ele não determina quem eu sou. E é como se dissessem assim: Deus nos criou, mas a partir daí eu decido como é que eu vou seguir. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso, né? Isso é verdade, à luz das escrituras, né? Eu posso ter um sexo biológico mulher e me identificar como um homem, por exemplo? Tá, eu vou responder essa pergunta e vou complementar com mais coisas do que é ser uma mulher, então. Tá Tá ótimo. bom. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é não dá, né? Quando você pega a ideologia de gênero, ela é uma ideologia, ela não é um fato, ela é uma conjectura de alguém, uma pessoa com grandes distúrbios na vida dela e na mente dela que criou essa teoria, né? Você vai ver que esse movimento, ele começa, pode parecer que não faz sentido isso, mas começa com as feministas, né? São talvez as primeiras proponentes, e a gente está falando aqui, isso pode parecer loucura, é década de 50, 60, onde começa a surgir essa ideia de, de algo imposto, né? E aí, assim, é o homem impondo, né? Sempre essa coisa, né? O homem branco impondo o sexo, o gênero e tudo mais. E uma das coisas que eles vão trabalhar, eles primeiro vão criar a distinção em duas palavras que não tinham, sexo e gênero. Sim. Essas palavras, elas são intercambiáveis, elas significam de maneira geral a mesma coisa. Mas as pessoas que começaram a desenvolver isso, eles precisam, para vender a ideia, você precisa conseguir comunicar a ideia. Então eles fazem o que eles gostam de fazer, eles criam uma divisão. Então eles vão separar essas duas palavras, eles vão falar que o sexo biológico é aquilo que você nasce e o gênero é aquilo que você se identifica, né? E isso não é possível, né? Isso não é possível porque Deus, quando ele cria homem e mulher. E você nasceu daquele jeito, né? E você vai ver que isso é um fato quando Jesus Cristo, falando do divórcio, ele fala quando o homem e a mulher se divorciarem, né? Quando o homem der uma carta de divórcio, ele não deu outras possibilidades de casamento, ele não deu outras possibilidades de identificação, né? E aí a gente pensando ainda mais nisso, quando você olha, se você diz, né, que eu nasci homem e eu quero me identificar como uma mulher, esse pecado, ele é um pecado de rebelião contra Deus. Eu estou simplesmente falando que Deus, como Criador, foi falho na sua criação. E aí complica. Primeiro porque não tem como ele errar, né? Mas é o ponto, então, que não tem como.
você... E aí isso é um outro desdobramento, porque pra gente falar de ideologia de gênero, eu já participei de 3 entrevistas com a Tainá, de cada uma de 1 hora, a gente falando sobre ideologia de gênero. E você não esgota o assunto, Uhum. né? Mas assim, quando você... E mais uma vez, nós não precisamos... Isso aqui é muito importante. Nós não precisamos de evidência para sustentar o que a gente crê. As evidências, elas mostrarão que nós estamos certos. Mas nós não precisamos dela. Por quê? Porque eu não preciso de evidência para saber que Deus está certo. Eu não preciso de evidência. A evidência, ela para nós, ela não teria que trazer nem conforto. Porque se trouxer um tipo de conforto é porque eu estou em dúvida em algo daquilo que Deus falou. Então, em última instância, a evidência ela não tem grande relevância para a nossa fé. Ela pode ter uma relevância para o descrente, para ele começar a entender coisas e falar assim, nossa, esse Deus faz sentido, Uhum. né? Mas o que a gente precisa é ter, de fato, uma fé sólida, né? A gente tem um entendimento correto, uma compreensão correta das Escrituras. E por que eu falo? Porque uma vez que eu tenho isso, eu abraço essas definições. Eu não tenho essa confusão. Deus não errou e criou um corpo e enfiou uma alma diferente lá dentro. Não tem essa possibilidade. É você colocar uma falha de processo na fábrica de Deus. Você vai ter falha de processo na fábrica de montadora de carro, sei lá o que, mas em Deus não tem, né? E aí, eu creio que se nós voltarmos para as definições bíblicas de homem e mulher, e se nós ensinarmos isso, e se nós, né, dentro, vou falar aqui lutarmos, mas essa ideia de perseverarmos nessa realidade, as dúvidas elas vão desaparecendo, Uhum. né? Então, quando eu complementando a resposta do que é ser mulher, eu falo que uma das coisas que eu pensei é que ser mulher é abraçar as características, papéis e responsabilidades estabelecidas por Deus. Não foi um homem opressor que estabeleceu isso. Foi um Deus amoroso. Foi um Deus que deu o seu filho para me salvar e para te salvar. Foi um Deus que sacrificou o próprio filho e nos mandou o ajudador, o auxiliador, o Espírito Santo para nos sustentar nessa caminhada. É esse Deus amoroso que estabeleceu essas regras. E Deus, ele é completamente amoroso. Eu não posso esperar algo ruim dele. Porque inclusive a disciplina de Deus é boa, ainda que doa. Então assim, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que é um Deus que criou os diferentes para na diferença, através da união, eles resplandeçam a glória do Deus triuno na terra. Eu quero dizer com isso que Deus criou homem e mulher, ambos à sua imagem, mas ao mesmo tempo ambos diferentes. Eles são iguais diante de Deus, mas eles são diferentes em termos de papéis e responsabilidades. E nessa diversidade, onde existe a união, é a manifestação, é aquilo que o mundo pode perceber de um Deus triuno que possui uma comunhão perfeita e que se revela à humanidade. Então, é nas diferenças entre homem e mulher que parte da beleza de... o termo parte não é bom, mas a beleza de Deus é mostrada, ela brilha. A glória de Deus é manifesta através da diferença. Então é um erro você querer ser igual. É um erro você querer a mesma responsabilidade e o mesmo papel. Porque Deus, ele resolveu fazer dessa forma, né? Então, e se a gente for parar para pensar, eu achei muito legal a primeira vez que eu ouvi isso, mas Deus, ele se apresenta como um Deus, não uma deusa, um Deus que na sua manifestação, nessa ideia de criar a imagem e semelhança em duas pessoas diferentes, inclusive paternidade e maternidade, elas são análogas. Então eu quero falar por análogo. A gente nunca
vai imitar Deus de maneira completamente igual, né? Porque nós somos, por exemplo, finitos, Uhum. né? E nesse processo, Deus atribuiu à mulher algumas características que ele atribui à sua paternidade. Então, coisas que são esperadas, por exemplo, de uma mãe, né? Aquela passagem do assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, eu queria ser assim com vocês. Isso é uma coisa que você espera da mãe, né? O ser acolhido no momento de dificuldade, né? Essa hora que você quer chorar e tá sofrendo, é a mãe que vai ter mais esse papel. E Deus colocou isso para a mulher fazer. Então você vê que essa multiplicidade, ela se dá inclusive nos papéis diferentes, na complementariedade desses dois papéis, a glória de Deus é manifesta, né? Então, uma outra coisa que eu acho que as mulheres nunca não, né? Mas de maneira geral as mulheres não conseguem entender a beleza disso. Vocês entendem muito melhor o que é essa igreja do que o homem. Porque o homem nunca sonhou em ser uma noiva. Verdade. O homem nunca passou o processo que a noiva passa. O anseio pelo dia. Então, veja como a mulher também é beneficiada com imagens que os homens não conseguem agarrar, não conseguem entender de maneira plena. Então você tem a figura da igreja como uma noiva. Se a gente fosse falar, é privilegiando um e outro, né? Não é isso. Mas a mulher entende melhor essa imagem. E é sempre assim, a mulher é a noiva. A igreja é sempre mostrada como a mulher. E aí a mulher consegue entender melhor. E a gente fica lá, tá bom, é legal, a gente sabe que é bom, mas a gente não tem, né, aquilo que a noiva, todo esse processo que a noiva passou e tudo mais, né? E aí você foi falando, eu fiquei pensando. Tem gente que até esse ponto da conversa não teve nenhum problema. Ah, porque eu não acredito em ideologia de gênero, eu sei muito bem qual que é o papel da mulher, mas talvez como eu já tive, porque eu sou assistente social e eu trabalho e lido com essas questões, talvez algumas mulheres tenham algumas dificuldades com essa questão do patriarcado, da violência contra a mulher, porque a gente vê nas notícias, eu sei que são recortes que eles colocam lá e às vezes eles aumentam muito mais os dados que são colocados, mas a gente vê a violência da mulher crescendo cada vez mais, a gente vê essa questão dos abusos, assédio, feminicídio. Então, se os homens não são os culpados, a gente entende isso como cristãs, quem é o culpado de tudo isso acontecer, dessas atrocidades, é o patriarcado, não é? Tá, primeira coisa, você falou um termo que eu não gosto do termo, né, o termo feminicídio. Eu não gosto desse termo porque está embutido nele uma divisão. Né? O homicídio não é homicídio porque foram homens que morreram, porque seres humanos. Né? As pessoas precisam usar dicionário mais hoje em dia. Né? E esse feminicídio é uma tentativa de gerar um problema ainda maior do que já existe. Né? Eu não estou negando aqui a existência da violência contra algumas mulheres. Porque também, por exemplo, vocês não passaram por essa realidade. Graças a Deus. Então não são todas as mulheres que sofrem com isso também. Da mesma forma, existem mulheres que agridem os seus maridos. Aí é um outro problema. Mas também não são todas as mulheres que agridem o marido. Se a gente for começar a pensar nisso, né, eu listei alguns exemplos aqui, é o seguinte, eu creio que existe um erro de generalização e atribuição do problema para essa generalização que foi feita, né? São todos os médicos responsabilizados por más práticas médicas de alguém? Não. Não. São todos os motoristas penalizados porque existem acidentes causados por motoristas embriagados? Não. Ah, são todos os pastores responsáveis pelas atrocidades cometidas por aqueles que se auto-intitulam pastores e na verdade são usurpadores da palavra de Deus? Então, a gente não pode generalizar a responsabilidade. Então, isso é uma coisa que eu converso muito com a minha esposa, nós precisamos ser capazes de assumir as consequências dos nossos erros de maneira individual. Não quero dizer eu cometi essa coisa. Então, não são os homens como
coletividade, como uma classe que batem nas mulheres. É um homem em específico, um pecador covarde, que eu gostaria de encontrá-lo frente a frente. Como eu já falei em alguns momentos. Se eu souber de alguma coisa. Aí a gente vai ter que ter uma conversa de mais de igual para igual. Então, a gente precisa separar, aqui o problema é, o que existe são pessoas individuais cometendo erros, pecados, crimes no seu CPF. Uhum. Então, quando eu peco, não são todos os maridos que pecam. Quando eu peco, não são todos os homens que pecam. Sou eu, Leonardo Carbelo Campanha, que estou errando. Eu não posso atribuir uma classe a responsabilidade que é individual. A gente não fez um congresso de homens e definiu vamos bater. A gente não tomou uma decisão coletiva para isso. E eu te falo que a maioria dos homens que eu conheço, se pegar um caso desse, ele vai estar bastante complicado. Então assim, a gente precisa parar de ceder a divisões e narrativas que foram criadas. E a gente, como cristão, a gente tem que ter de maneira... Assim, é uma coisa muito simples que a gente deveria ter, a percepção. Não é uma categoria. São pessoas individuais. Assim como mulheres pecam contra os homens. Assim como mulheres agridem homens. Assim como mulheres traem homens. Naturalmente, pode existir uma recorrência maior em um determinado sexo. Né? O homem faz mais isso, a mulher faz mais aquilo. Existem homens que abandonam seus filhos. Mas também existem mulheres que proíbem os filhos de verem seus pais. Aqui é tiroteio para tudo, é tiro para tudo quanto é lado, né? Então a gente precisa entender que essa narrativa de patriarcado, ela é mais uma falácia. Então, o que a gente precisa... Isso aqui é legal. Deus, ele trabalha. Deus, ele se revela a nós de várias formas. Em que sentido eu quero dizer isso? Ele usa as escrituras para se revelar, mas dentro das escrituras, ele vai falar conosco através de tipos, né, de símbolos, de metáforas, de imagens, para que nós, dentro da nossa finitude, possamos entender quem ele é e a maneira como ele se relaciona com a humanidade. E como a gente já comentou aqui, Deus, ele se revela como no masculino, e ele sempre coloca a igreja como uma figura feminina. Então, se a gente for no profeta Oséias, o Israel, o povo de Deus, é colocado como uma prostituta. Quando a gente vai para o Novo Testamento, é a noiva de Cristo. É uma das figuras que é utilizada. Então existe essa imagem de que o homem, em muitos momentos, vai representar a figura e algumas responsabilidades que, de maneira análoga, apresentam a Deus para o mundo. E por isso é centralizada no homem. De fato, quando você olha para as Escrituras, o homem vai ter mais responsabilidade dentro da igreja. Ele tem algumas responsabilidades dentro do casamento que a mulher não tem. Por quê? Por exemplo, se você pensar no homem como o protetor da família, é porque é Deus que nos protege. Não é a igreja que protege Deus. A gente não faz nada para proteger Deus. É Deus que protege a igreja, é Deus quem sustenta a igreja, é Deus quem dá crescimento à igreja. Então, por isso que, se a gente consegue começar a olhar para as Escrituras e a ler e entender com essas lentes, de que existe uma analogia sendo feita, existe um simbolismo que está sendo representado nesses papéis e responsabilidades, é só você ir para o texto clássico de casamento. O pessoal foca na ideia da submissão feminina lá em Efésios, mas vai ver o que é pedido do homem. Nós temos que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Meu amigo, eu não dou conta. Amor sacrificial, né? A minha amiga, né? Porque aqui é o... Minha amiga. Eu não dou conta. Porque Cristo amou de maneira incondicional que ele deu a sua própria vida. Então veja o que está sendo pedido dos homens. Né? E é que eu não estou fazendo chororô. É só para a gente entender que quando a gente olha para as Escrituras, o homem ele é colocado numa posição que ele tem
que representar essa ideia de representação de Deus na Terra como o protetor, como aquele que é o provedor, né? Aí essa ideia de provedor é uma outra discussão longuíssima, né? E quando você olha para a mulher, há responsabilidades maravilhosas, né? Carregar, gerar uma criança dentro de si, né? Você vai pegar lá Provérbios 31, o pessoal fala assim, a mulher virtuosa. Vai ler o texto. A mulher virtuosa trabalha. Ela não precisa necessariamente ficar em casa. Se ela quiser ficar em casa para cuidar da casa, educar seus filhos, não tem problema nenhum. Maravilhoso. Mas também não está proibida a mulher de ter que trabalhar. A minha esposa trabalha. Então, assim, a gente precisa olhar para as escrituras e a gente precisa parar de ler as escrituras com as lentes erradas. A gente tem que deixar as escrituras explicar as escrituras e não ideologias contemporâneas deturparem a nossa leitura das escrituras. Porque quando a gente deixa, e isso é importante, com coisas que não são fundamentadas nas escrituras, definir a nossa leitura, a gente vai chegar à conclusão errada. Então, a gente precisa ter muito claro isso. Existe, de fato, uma centralidade na figura do homem? Existe. Isso torna a mulher menor? Jamais. Isso coloca muita responsabilidade no ombro dos homens. E de maneira geral, a gente pode, acho que isso é tranquilo, de maneira geral a gente consegue ver que existem características que são mais masculinas e características que são mais femininas. Existem exceções? Existem. Por exemplo, minha esposa é engenheira, né? Ela é uma exceção, né? Uma excelente engenheira, diga-se de passagem, né? Mas o que a gente precisa entender é que existem padrões. Então, homens, por exemplo, eles são mais, eu creio que eles são mais inclinados a tomarem decisões difíceis e a lidarem com as consequências de algumas decisões difíceis do que as mulheres. Porque os homens tendem a ser menos emotivos. Não é que eles não tenham emoções. Alguns têm emoções até demais. Mas eles tendem a ser menos emotivos. Em alguns momentos, é importante que a emoção não tenha tanta influência em alguma decisão. É por isso que quando você vai pensar num conselho da igreja, presbíteros e pastores, não é fácil. Decisões que impactam a condução da igreja, a vida de pessoas, né? Então, assim, de fato é centrada no homem, mas cada um com seu papel e responsabilidade. E tudo isso, mais uma vez, expressando a glória de Deus para o mundo e ambos portando a imagem de Deus nas suas diferenças. E falando sobre papéis e responsabilidades, eu creio que hoje é uma grande questão que a mulher ela acaba assumindo responsabilidade que não é dela. Então hoje a gente vê dentro das famílias as mulheres sobrecarregadas, né, cansadas, sem o apoio devido do marido, mas muitas vezes porque a própria mulher não dá esse espaço para o marido, né, tomar a frente, enfim. E e aí, tem se falado muito também sobre levantar a bandeira, né, será que a mulher, ela realmente precisa conquistar esse espaço aqui? Será que eu preciso levantar a bandeira do sofrimento, das demandas, eu preciso mostrar para as pessoas tudo aquilo que eu tenho para fazer? Porque normalmente a mulher fala: "Mas o homem não sabe tudo que eu tenho para fazer, ele não sabe o que a gente tem para fazer dentro de casa". Enfim, será que o feminismo já conquistou isso para as mulheres? Ah, eu creio que o feminismo ele tem pouca, se não nenhuma contribuição benéfica para as mulheres, né? E eu estava tentando pensar uma analogia, uma figura que exemplificasse isso, né? É como se o feminismo tivesse salvado uma unha encravada, mas você teve a perna amputada. Não adiantou de nada, né? Poderia pegar outros exemplos piores, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Eu creio que a gente precisa responder essa pergunta com outras perguntas. Que espaço precisa ser conquistado se Deus já definiu e Cristo já conquistou? Que espaço é esse que as mulheres dizem que elas não têm? Quem está definindo? Quem está estabelecendo? Porque muitas vezes, e eu falo por experiência própria,
não na luta por espaço por mulheres, mas na ideia de definições de coisas que eu gostaria de fazer ou ter e viver, ah, muitas vezes a gente está muito mais preocupado com aquilo que a sociedade pensa e entende do que aquilo que as escrituras definem que é, daquilo que Deus estabeleceu que é. E aí o problema vira que nós estamos muito mais preocupados em parecermos legais e sermos aceitos pela sociedade do que nós estamos preocupados em agradar a Deus e viver uma vida de plenitude e abundância de acordo como Ele estabeleceu. Então, tem uma passagem, eu não vou ler a passagem, mas é 1 Coríntios capítulo 4, onde Paulo está tendo ali a sua autoridade contestada, né, como apóstolo, e Paulo dá uma resposta bastante interessante, né, e eu vou dar uma parafraseada aqui do meu jeito, porque a gente não está tendo autoridade apostólica aqui contestada, porque não tem mais apóstolo, né, apóstolo bom, apóstolo morto, mas a gente consegue extrair disso uma aplicação. Então Paulo vai falar assim, olha, gente, entenda, depois vai ler lá 1 Coríntios 4, tá? Só estou parafraseando bem parafraseado. Eu pouco me importo com aquilo que vocês pensam a respeito da minha autoridade. Eu pouco me importo com aquilo que eu penso. O que me importa, no final das contas, é o que Deus pensa. E aí é uma frase que muitas pessoas usam hoje sem perceber a consequência disso, porque quem me julga é Deus. Esse é um negócio que deveria dar medo, o pessoal acha que é desculpa. Mas o ponto que Paulo está trazendo, que aplicação que a gente pode extrair disso se a nossa autoridade apostólica que a gente não tem, não está sendo contestada. O ponto todo que Paulo está trazendo nós precisamos estar preocupados em agradar a Deus. E aqui não agradar a Deus como uma moeda de troca. Eu não estou fazendo um toma lá da cá com Deus. Eu estou fazendo porque Ele fez por mim o que eu não podia fazer, Ele me salvou. Ele me salvou dos meus pecados, Ele me salvou da escravidão do pecado, Ele me salvou de mim mesmo. Então, por conta disso, e aí se eu for um pouquinho mais inteligente, eu vou entender que se Deus é o Criador, e se Ele estabeleceu, se eu seguir os passos, é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, eu não creio, na maneira como as pessoas usam a expressão hoje, conquistar o nosso espaço, eu não creio que é necessário. Porque Deus nunca perdeu o espaço que Ele criou para a mulher. O que aconteceu hoje na nossa sociedade, e não só aqui, mas em outros lugares também, é que e aí a gente pode discutir qual é a origem e qual não é, mas os homens se enfraqueceram e as mulheres se masculinizaram. E isso não é bonito. Não é a beleza que Deus criou. E porque quando você faz uma coisa que você não foi desenhado para fazer, vai dar problema. Você vai ter desperdício de energia, Você vai ter um cansaço sobrenatural que não vai te recompensar. Porque quando você faz o que você gosta, o cansaço é recompensador. Que você fala assim, Muito. Que maravilha, me desgastei preparando uma pregação, coisa maravilhosa e tudo mais. Mas quando você faz aquilo que você não foi desenhado para fazer, isso vai te machucar, isso vai te doer. E assim por diante, Então, tá saindo um livro agora, tá em pré-venda, não aqui, mas é A Guerra contra a Masculinidade, da Nancy Pierce. Nossa, outro livro bom dela, hein? Esse aí eu comprei, tô esperando chegar, mas ainda não imprimiram tudo, tô esperando minha cópia, mas é que existe uma guerra em cima da definição do que é ser homem de maneira bíblica, e que muitos, para se encaixar nas demandas da sociedade, se tornaram um homem que a Bíblia não quer que ele seja. E aí vai ter um outro problema, que é com esse homem que você vai ter que casar. E aí você não vai ser feliz no seu casamento. E aí você vai ter uma outra pessoa se comportando como uma outra mulher. E parte dos problemas de divórcio dos nossos dias é porque nós temos muitos homens efeminados. Cada vez mais. Porque eles estão buscando ser aceitos. Porque é difícil ser homem no tempo de hoje. Aí você vai ser visto. Aí
precisa ser visto como bruto, vai ser visto como isso, como aquilo, eu tô tranquilo. Eu prefiro ser visto como isso, como outro. Tô de boa, né? Mas então a gente precisa entender isso. Não existe um espaço a ser conquistado. Existe uma vida abundante e plena a ser vivida de acordo com os padrões de Deus. Quem conquistou foi Jesus Cristo. Você só precisa abraçar. Você só precisa seguir. Você não tem que se esforçar para conquistar, porque Ele fez tudo o que nós precisávamos fazer. E como que a gente traz esperança, então? Que eu fiquei escutando e falei, gente, aprendi muito hoje. Muitas coisas. Como que a gente pode trazer esperança, encorajamento para as mulheres que estão assistindo a gente, para elas amarem o papel que Deus criou para ela, a feminilidade bíblica, para elas se interessarem mais por estudar, por entender, né, esse papel que Deus separou para nós mulheres? Talvez a resposta vai parecer não usual, mas eu creio que a gente precisa começar entendendo quem é Deus. Veja, se a gente buscar conhecer a Deus, e isso é possível, tem uns cânticos meio errado que fala ninguém explica a Deus, explica as escrituras, né? Você não consegue compreender de maneira você não consegue esgotar o conhecimento de Deus, né? Mas você consegue conhecer a Deus pelas escrituras com o auxílio do Espírito Santo. Então, quando você tiver um conhecimento, um relacionamento pessoal com Deus, cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo, cada vez mais verdadeiro, quando você começa a entender quem Ele é, que Ele é um Deus amoroso, né? E aí eu vou bater no ponto de novo de várias coisas que eu já falei. Um Deus amoroso, que mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, que ressuscitou o seu Filho, que levou o seu Filho para, assentado no trono, reinar soberanamente, e que Ele nos enviou o Espírito, que não só troca o nosso coração, Ele não só regenera, Ele reforma e passa a morar lá dentro. E Ele nos capacita a conhecermos mais a Deus. Quando a gente começa nesse ciclo virtuoso de conhecimento de Deus, de quem Ele é, de que Ele é um Deus amoroso, bondoso, justo, quando a gente começa a entender isso, como que eu posso esperar algo ruim de um Deus que se revelou dessa forma? Se não tem como eu esperar algo ruim, não é melhor eu abraçar isso que Ele falou para eu fazer, ao invés de achar que é uma coisa do patriarcado? Será que não é melhor eu abraçar aquilo que Deus revelou e simplesmente viver uma vida como Cristo falou, uma vida plena e abundante? Quando a nossa identidade, e isso é importante, cristãos não são definidos pelos seus pecados. Cristãos são definidos pelo seu Senhor e Salvador. Amém. Então não existe só um cristão homossexual, só um cristão feminista, só um cristão isso. Não, isso são pecados. Nós somos cristãos. A nossa identidade está naquele que é perfeito. Naquele que Hebreus vai falar que pode se compadecer das nossas fraquezas. Daquele que não só pode se compadecer, mas é daquele que intercede à destra de Deus por nós. Então, quando eu começo a conhecer esse Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, eu vou falar assim, não, é melhor eu abraçar essas coisas. Não é loucura dos homens, não é criação dos homens, não é algo ultrapassado. É algo atemporal, porque é a expressão do caráter de Deus. É a expressão de quem Ele é, e Ele é imutável. Então, se agradava a Ele num tempo, vai agradar a Ele em outro. Então, a nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador, que conquistou tudo o que precisava ser conquistado, para que a gente vivesse nele e na sua palavra uma vida de abundância. Eu espero que vocês tenham sido edificados como nós somos, né? Porque, olha, é muita esperança poder ouvir essas palavras contra tudo aquilo que a gente escuta hoje nos nossos dias, né? Palavras de afronta, de repente a gente duvidar de quem Deus é, do quanto Ele nos ama. Então é muito obrigada, pastor, porque você aceitou estar aqui com a gente.
Estamos caminhando então para o final. E agora a gente vai fazer uma troca aqui, uma brincadeira, que eu vou fazer uma pergunta para você Tá. e você me responde com uma palavra, pode ser? Surpresa. Uma- Tá bom, vocês viram que eu gosto de usar muitas palavras, vou tentar com uma. Então vamos lá. Qual é o seu livro preferido da Bíblia? Nossa, o preferido? Posso falar um preferido por cada tipo literário? 3 horas depois. Não, eu gosto, por exemplo, vamos pegar assim de primeira carta de Pedro, é muito prática. É assim o cristianismo na vida real, né? Ah, vou ficar com 1 Pedro. Bom. Se não vou delongar demais a resposta. E qual é o seu autor preferido? Meu autor favorito? Eu vou falar um dos livros que mais me impactou. Eu não li tantas coisas desse autor, mas foi um dos livros que mais me impactou. Eu acho que é O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. J.I. Packer. Eu tenho muitos autores que eu gosto, mas esse livro ele teve uma função especial na minha vida, assim. Muito bom. E uma banda ou música favorita? Aí complicou. Complicou porque eu não sou um cara dado muito à música. Assim, na verdade eu sou, é que eu não posso ficar ouvindo porque a música não sai da cabeça. Aí eu preciso estudar e eu fico lembrando da música, né? Mas eu vou falar aqui quem eu vi muito no meu período lá nos Estados Unidos, em algumas viagens que nós fizemos, que a minha esposa ouvi tanto que ela falou assim, eu não quero mais CD. Que é o Vitor Quevedo. Ele me deu um CD, eu pus lá no carro, aí eu fui ver a nostalgia, né? Ouvir uma música da roça lá nos Estados Unidos foi bom. Pastor, e a sua comida preferida? Essa é fácil, churrasco. Ó, você viu que não teve dúvida, né? Não, essa aí é imbatível. Gosto mais de comer, mas churrasco é... Tá sofrendo, então, E lá nos como Estados no Unidos. Brasil, nada igual, isso que eu ia Uhum. falar. Agora achei um lugar lá que vende picanha. Ó, Abrasileirado. E vende mais barato, e é mais barato que as outras carnes. Então, consegui fazer um churrasquinho lá. tá passando bem. Que bom. Seu lugar preferido? Mas lugar é cidade? Pode ser qualquer espaço. Não vou dar aquela resposta bem no centro da vontade de Deus, né? Mas bom, não sei se eu tenho um lugar favorito, assim. Eu sinto muita falta do Brasil. Sinto muita falta do Brasil, mas eu nunca penso assim. Eu não costumo pensar muito nesses termos, porque eu comecei a desapegar de algumas preferências conforme Deus for direcionando, né? Mas eu amo o Brasil. Você viu que lindo, né? Amo o Brasil. E para finalizar aqui, qual a sua estação do ano preferida? Aí é verão, é calor, né? Eu gosto de. Eu sou mais branco que dá pra ver até minha veia, mas eu amo calor. Porque eu fui criado numa cidade, né? Que, por exemplo, os últimos dias de inverno chega em 40 e poucos graus, né? Então 40. Eu amo calor. Nada melhor. Frio, nossa. Pra contrastar com o Natal desse ano que passou, onde a gente teve, acho que foi menos 18 com a sensação de menos 28 por aí. Mas eu amo calor. Nossa, doido. muito frio, muito frio. Mas isso em termos de sensação, né? Mas em termos de beleza, outono e primavera lá nos Estados Unidos é um negócio que tem em outros países mais do norte, né? Que no Brasil a gente não passa muito pelas estações, né? Uhum. Mas é muito bonito você ver as cores do outono e a vida ressurgindo na primavera. Eu não era assim, não. Acho que é o Suplá aqui que tá iniciando. Eu falei, né, que ali ia falar. Eu falei. Pastor, obrigada por que responder agradeço. essas perguntas. A gente agradece imensamente. O seu tempo deve estar super corrido aqui no Brasil e dispensou aí um tempinho para estar aqui conosco, para compartilhar todo esse conhecimento. Obrigada mesmo. Volte sempre que puder, né? Pra Da edificar próxima, nossas traz a Dani com vidas, você. Traz a Dani.
pegar o quadrinho aqui no podcast, pastor, a Ah, gente sempre presenteia as nossas convidadas. certo. Então, hoje o presentinho vai para Dani, Tá bom. que não pôde estar conosco, mas a gente tem um versículo aqui, Lema, que é esse versículo de Lucas 1:38. Pronto. Bênção. Quando a Maria responde ali para o anjo, ao seu chamado, porque a gente entende que a mulher de verdade, ela tá sempre disposta a viver a vontade de Deus. Então, entrega para Dani com carinho. Vou entregar. Muito obrigado pelo presente, pelo convite, né? Quando eu falo de verdade, é um prazer estar aqui. Eu falo pro pessoal lá que eu convivo no mestrado e tudo mais, que eu fico ansioso para ir pro Brasil, porque uma das coisas é fazer o que eu gosto, né? Então é pregar, é dar aula, é participar de conversas desse tipo, né? Porque eu entendo que é para isso que Deus me chamou, é para isso que Ele tem me preparado e me dado oportunidades de me aperfeiçoar, né? Então o prazer é meu, né? Espero que Deus possa usar esse programa para abençoar muitas vidas, né? Amém. Amém. E agora, a gente quer falar com vocês, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente também. O nosso desejo é que a cada dia mais vocês sejam mulheres que amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, que vocês amem a palavra de Deus. E olha, um programa como esse hoje, o podcast de hoje, você tem que pegar esse link e mandar para todas as suas amigas. E não só para as suas amigas que são cristãs, para aquelas que não são também, para elas poderem pensar e refletir sobre o que é ser mulher. Porque tem muitas mulheres hoje em dia que não sabem o que é ser mulher. Elas estão procurando por aí. Eu e a Bruna, a gente fez uma pesquisa rápida, simples, a gente achou muito conteúdo. E se você digitar só essa pergunta, o que é ser mulher, você vai achar muitas coisas. Então a gente não pode deixar de compartilhar essa verdade maravilhosa e transformadora das nossas vidas. Então, muito obrigada por hoje e até a próxima semana. Todas as segundas, às 19 horas, estaremos aqui. A gente tá te esperando, hein? Obrigada. Tchau, tchau.